Bom dia, pessoal do nono ano. Aqui é o professor Samuel. Mais uma aulinha de estudos amazônicos. Então, na aula de hoje a gente vai dar prosseguimento ao assunto sobre o ciclo da borracha. Na aula passada a gente falou um pouco sobre o que é a seringueira, né? O que era o látex, que é o processo de vulcanização, entre outros assuntos. E na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre as transformações urbanas e territoriais na Amazônia que foram ocasionadas pelo ciclo da borracha. Vamos falar também sobre os seringueiros, que eram em sua maioria migrantes nordestinos, sobre a biopirataria e o declínio da borracha. Então esses são os assuntos que a gente irá tratar na aula de hoje. Então sempre lembrando, pessoal, se tiver alguma dúvida, perguntem. Podem perguntar depois lá principalmente no WhatsApp, né, que eu acho que é o melhor meio, onde eu vou ver mais rápido. No grupo ou no PV, perguntem, não se acanhem. Então vamos iniciar. Eu coloquei cardápio aqui, pessoal, na verdade é uma metáfora, né? Figura de linguagem aí, porque eu acredito que a aula, se ela for boa, se a gente souber saborear a aula, tanto para o professor como para o aluno, ela vai ter aquele mesmo prazer que a gente tem quando a gente se alimenta. Mas isso não é toda vez que a gente consegue atingir, né? Então vamos seguir aqui. Então vamos começar falando primeiro sobre essas transformações espaciais que ocorreram na Amazônia no ciclo da borracha. Então as principais consequências que o ciclo da borracha trouxe, ou melhor, proporcionou para a Amazônia foram, né, a integração do Acre ao território brasileiro em 1903 pelo Tratado de Petrópolis. Então está aqui o mapa do estado do Acre. O Acre, pessoal, que era originalmente um território da Bolívia. Era um território inexplorado, né? Pois estava longe dos grandes centros daquele país, como está também dos grandes centros do Brasil, né? Está mais próximo aí de Manaus. Então era uma região praticamente inexplorada. Então quando se iniciou a exploração da borracha, esse território do Acre foi invadido, né, por seringueiros, principalmente nordestinos, que vinham, né, que subiam o rio Amazonas e depois desciam nos seus afluentes em direção ao estado do Acre. E no início do século XX, em 1903, essa região estava tomada por brasileiros. Então houve até uma crise de diplomacia entre Brasil e Bolívia, que teve que ser remediada, negociada pelo então ministro, se não me engano, das Relações Exteriores brasileiras, né, que era o Barão de Rio Branco, que assinou um acordo com a Bolívia, conhecido como Tratado de Petrópolis, para a compra do estado do Acre. Então quem quiser saber mais sobre esse assunto, tem uma minissérie que passou na Rede Globo, chamada Amazônia, que conta essa história da conquista, não vou dizer conquista, mas da anexação do Acre ao território brasileiro. E houve também um aumento da população, né, muito por conta dessa intensa migração, principalmente de nordestinos, fugido da seca e da pobreza. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Houve a construção da estrada de ferro, Madeira e Mamoré. Essa estrada de ferro, pessoal, ela ficou conhecida como Ferrovia do Diabo. Para vocês terem uma ideia do quanto foi complicado construir ela. Então imagina a construção de uma rodovia, ou melhor, de uma ferrovia, em plena selva. Então milhares de homens, acho que nem há um levantamento oficial de quantos trabalhadores padeceram para construir essa ferrovia. Muitos morreram de doenças como a malária, outros foram mortos por animais silvestres, né, onças, cobras, enfim. Foi um verdadeiro terror. E houve também a urbanização, né, e modernização de Belém e Manaus, principalmente, né, que são as duas grandes metrópoles da região amazônica. E o ciclo da borracha também foi o período ali que antecedeu a era das rodovias, né, que se iniciou ali no governo JK com a construção da Belém-Brasília, depois a Transamazônica já na ditadura militar. Então,
Então essas foram as principais transformações que ocorreram na região amazônica. Então a gente vai falar agora rapidamente sobre cada uma delas. Então vamos continuar. Então, no que diz respeito à urbanização e modernização de Belém e Manaus, esse período ficou conhecido como Belle Époque, como eu já falei na aula passada, né? Bela Época é um termo francês. Na verdade, naquela época o francês era o inglês de hoje, né? Ou seja, era a língua mais importante, era a língua que era utilizada entre estrangeiros, né? E havia muitos estrangeiros na Amazônia por conta da borracha. Então, parte dessa riqueza gerada pela borracha foi o que possibilitou a transformação dessas duas cidades. Então, esse movimento do Belle Époque ele foi inspirado em Paris. Paris, ali no século XIX, houve ali um processo de transformação urbana em Paris. Se vocês tiverem interesse, depois podem estar procurando sobre isso aí. Então, houve nessa época o alargamento das ruas, drenagem de canais e das áreas alagadas, a construção de praças. Então, por exemplo, quem já esteve em Belém, a Praça da República, por exemplo, foi construída nessa época. Construção de mercados, como o Mercado Adolfo Lisboa em Manaus, foi construído nessa época. Fornos de cremação, pontes e bosques. No caso de Belém, destaca-se a revitalização do Teatro da Paz, da Praça da República, que eu já citei. Em Manaus, houve a construção do Teatro Amazonas, que é esse da foto aqui, ó, um teatro belíssimo, um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer, espero conhecer um dia. Eu acho que vocês também, se tiverem essa possibilidade, devem conhecer também, que às vezes a gente quer tanto ir para o exterior, né, para Miami, para a Europa, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, e esquece que na nossa região tem lugares incríveis que a gente não conhece também. Então, o Palácio Rio Negro também, que era de um barão da borracha, né, foi construído nessa época também. E em relação à migração, essa migração foi de principalmente nordestinos. E por que houve essa migração, professor? Aí você pergunta. Então, a exploração da borracha, como qualquer trabalho, necessitava de mão de obra. E a população regional da Amazônia na época era pequena. Ela se restringia a ribeirinhos, a população urbana e a indígenas. Eram pessoas que não estavam acostumadas a esse tipo de serviço que exigia a extração da borracha. Então houve uma campanha, né, do governo federal e até mesmo campanha de terceiros para atrair migrantes nordestinos. Aqui eu coloquei imigrantes, mas é migrantes, pessoal. Especialmente do estado do Ceará, que eram pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade social, né, abandonados pelo Estado. Quando eu falo Estado, eu me refiro tanto ao governo estadual como ao governo federal. Pessoas que estavam em situação de miséria mesmo. E foi isso que fez com que elas largassem os seus lares, suas famílias e se direcionassem para a Amazônia. Porque a situação delas realmente era muito complicada. Se não fosse isso, certamente elas não sairiam, largariam tudo para adentrar a selva. E muitos desses imigrantes nunca voltaram. Essa que é a verdade. Grande maioria não enricou, pois esse era um regime de exploração. Então muitos morreram na selva por conta de doenças ou de animais ferozes. Mas, na verdade, o principal fator que fez com que eles não voltassem para os seus locais de origem foi o sistema que imperava nessa economia, que era o sistema de aviamento. Então, o que era esse sistema de aviamento, professor? Tem a ver com avião? Não, não tem a ver com avião. O sistema de aviamento ele funcionava mais ou menos assim. O trabalhador trabalhava um determinado período ali, depois ele se direcionava para o local ali onde ficava o gerente, ou mesmo patrão, e era feita uma conta ali, né, um cálculo da quantidade que ele extraiu. E ele não recebia em dinheiro, ele recebia em mantimentos, isso mesmo. Geralmente recebia em mantimentos, em comida, até as ferramentas ele tinha que pagar. Imagina isso, ele tinha que pagar pelas ferramentas que ele ia fazer a extração.
Então, e esses produtos eram superfaturados, ou seja, eram vendidos por um preço muito acima do valor de mercado. Então, fazia com que eles entrassem num processo de dívida e não conseguissem sair. Então, sempre quando chegava o fim da temporada, eles estavam em dívida, não podiam ir embora. E também tem a questão da distância, né? E muitos também pensavam, mas o que eu vou fazer? O que eu vou fazer de volta lá em casa, para minha terra? Lá não tem nada para mim, lá só tem seca, lá só tem pobreza. Eu vou ficar aqui até eu quitar essa dívida e conseguir juntar um pouco de dinheiro. Então essa é uma suposição que eu estou fazendo, que muitos deviam pensar assim, né? Muitos até constituíam novas famílias na região, né? Então era uma situação muito complicada. E o que fez com que a economia da castanha entrasse em declínio, além desse sistema de trabalho cruel, foi também a biopirataria. Tá, professor, o que é essa biopirataria? Como vocês puderam perceber, é a junção de duas palavras, bio e pirataria. A palavra bio, pessoal, ela vem do grego, se eu não me engano, e quer dizer vida. E pirataria vocês sabem o que é, né? Os piratas são e eram famosos por serem hábeis navegadores que, uma espécie de ladrões do mar, roubavam navegadores, marinheiros, estavam aí à procura de tesouros. Então a biopirataria mais ou menos são aquelas pessoas, são organizações que usam conhecimentos tradicionais, roubam animais, plantas de locais sem autorização. Ou seja, fazem isso de forma ilegal. E foi o que ocorreu com a seringueira, né? Antes do início do ciclo da borracha, do boom da borracha, em 1877, 70 mil mudas de seringueira foram roubadas. Isso mesmo. Ali na região do Tapajós, no estado do Pará. Aqui no estado do Pará, né? E essas mudas foram levadas para a Inglaterra e depois foram plantadas no Sudeste Asiático, que está uma região que está mais ou menos na mesma latitude da Amazônia, ou seja, o clima é parecido. E essas plantas se adaptaram muito bem ao Sudeste Asiático, onde foi feito um cultivo racional, oposto ao cultivo que era feito aqui na Amazônia, né, que era um cultivo silvestre. E ao se iniciar essa produção e exploração da seringueira naquela região, a borracha amazônica não conseguiu resistir, né? Houve uma queda do preço e fez com que a borracha amazônica entrasse em crise. E isso foi o que realmente representou o nocaute, né? O fim do ciclo da borracha na região amazônica, por conta desse caso de biopirataria, mais uma vez, né, para variar, o nosso país sendo roubado na cara dura. Isso é, na verdade, uma sina do Brasil, né? Então é isso, pessoal, que eu tinha para passar para vocês hoje. Respondam a atividade e revejam essa aula se for preciso. Dúvidas lá no WhatsApp. E é isso, um abraço a todos. Coloquei aqui uma fotinha dos Teletubbies para descontrair um pouco, né? Vocês certamente não vão conhecer os Teletubbies. Era um desenho animado que passou, isso já tem 15, 20 anos, né? Passava na TV, eu me lembro, eu era bem pequeno na época, mas me lembro.